Meus amores, tudo bem? Ontem eu fiz um post falando um pouquinho sobre a diferença entre emagrecimento e definição corporal. Vem cá, me diz uma coisa, você sabe de maneira mais clara realmente qual que é a diferença entre definir, hipertrofiar e emagrecer? Não sabe? Então acompanhe esse vídeo que eu vou estar trazendo essa informação para você agora. O que acontece, meus amores? É muito comum o paciente chegar no consultório e relatar que precisa emagrecer, que quer perder peso, simplesmente porque está com sobrepeso ou obesidade com base no IMC. O IMC, ele é um cálculo que nos dá um parâmetro em relação realmente à proporção de peso para a estatura. Mas onde é que entra a falha dessa avaliação pelo IMC? Ele avalia apenas o peso, ele não nos dá o parâmetro de composição corporal. Ele não nos diz realmente se a composição corporal do paciente está apropriada. E aí, onde é que ele falha? Se eu, por exemplo, pego um paciente que é muito musculoso e que naturalmente tem 100 quilos aí de massa magra, associando com um percentual de gordura de 10%, é uma pessoa super atlética, né? Muito forte, muito pesada, mas ao mesmo tempo saudável, porque ela tem um percentual de gordura equilibrado, tem muita massa muscular, de acordo com dieta e treino que ela faz, de acordo com o tempo que ela se mantém nessa rotina, e simplesmente se eu avaliar essa pessoa pelo IMC, vai dar um sobrepeso ou uma obesidade, por exemplo. Então percebe que é um diagnóstico muito falho. Eu particularmente não gosto de trabalhar com IMC no consultório, porque eu trabalho com o público da área esportiva. Então é muito comum as pessoas chegarem no consultório e dizer: Nutra, eu preciso emagrecer, eu preciso perder peso. E aí vem todo um trabalho para explicar o que é realmente a proporção de emagrecimento voltado para a definição corporal. Uma coisa é você definir, ou seja, perder gordura corporal. Por que algumas pessoas às vezes ficam insatisfeitas a princípio com a definição corporal? Porque elas têm na mentalidade a redução de peso na balança. Então, muitas vezes o paciente ele inicia, por exemplo, um treinamento de força, que vai fazer com que ele melhore a qualidade muscular, associa com a dieta, que vai fazer com que ele perca gordura no corpo, ou seja, entre num processo de definição. E simplesmente ele sobe na balança, às vezes após 15 dias, se achando super sequinho, percebendo que as roupas estão cabendo, mas quando vai para a balança perdeu 500 gramas, 1 quilo, por exemplo. Então, a balança por si só vai dar um reflexo bem negativo em relação ao resultado que ele teve. Mas se ele vai para a antropometria, se ele faz as medidas, as dobras cutâneas, ele vai ver o quanto de gordura corporal ele diminuiu. Então, às vezes, aquela camada de gordura que estava com uma espessura muito grande, ela já diminuiu, às vezes, 20, 30, 40, 50% do seu tamanho, a depender do tempo que o indivíduo ele passe num processo de definição. Então, emagrecer é realmente perder peso, mas emagrecer através da definição corporal é você perder gordura, é você otimizar a queima de gordura corporal. Isso é muito fantástico, gente, porque simplesmente se você tem qualidade muscular, se você tem uma musculatura realmente forte ali por baixo daquela gordura, quando você definir, seu corpo vai ficar muito bonito. Ao contrário do emagrecimento, que simplesmente proporciona excesso de peso, ou seja, se você reduz 5 quilos em 2 semanas, 10 quilos em 1 mês, a proporção de massa magra que você perde é tão grande que mesmo emagrecendo 10 quilos, você se olha e diz: poxa, eu ainda estou me sentindo inchada, eu ainda estou me sentindo gordinha, ainda estou achando que tem gordura na região do abdômen, coxas com celulite, flacidez, porque simplesmente você não focou na perda de gordura. Você simplesmente focou em reduzir peso na balança. E aí onde é que está o problema? Porque se você pensa em uma estética equilibrada, se você pensa em ter proporções realmente adequadas de massa muscular e diminuir aquela gordura que te incomoda, diminuir a celulite, aquele colote, aquela gordurinha embaixo do glúteo, precisa realmente fazer um trabalho de definição corporal. Onde é que entra a hipertrofia muscular, meus amores? É muito comum também o paciente chegar relatando que quer perder gordura e quer ganhar massa muscular. E aí, onde é que está o problema? A hipertrofia muscular, o ganho de massa magra, requer uma demanda energética muito maior. Imagina você querendo construir algo, imagina você querendo, por exemplo, construir uma parede. Para você construir essa parede, você vai precisar de um recurso aí, de materiais, onde vai envolver um bloco, uma areia, um cimento, e por aí vai, um pedreiro para essa obra. Então, existe todo um contexto, todo um conjunto de materiais que você precisa em quantidades suficientes para construir aquela obra. A mesma coisa acontece com o nosso corpo. Se você está fazendo um treinamento de força com foco na hipertrofia muscular, você primeiro vai ter que atingir uma demanda energética adequada, ou seja, dar energia suficiente para o seu organismo ter disponível para a síntese de massa muscular, porque senão ele vai priorizar outras coisas. Tem coisas mais importantes para o nosso
corpo gastar energia do que construir massa magra, tá? Fora isso, o equilíbrio entre os macronutrientes é fundamental. A quantidade de carboidrato, proteína e gordura que você ingere vai fazer toda a diferença na construção dessa musculatura. E aí onde é que está o oposto? Onde é que está a situação de não dar certo construir músculo, crescer, volumizar e ao mesmo tempo definir, perder gordura corporal? A definição ela é justamente o oposto da hipertrofia. Para definir, você precisa realmente fazer com que seu corpo ele entre num estado de déficit calórico. É como se ele estivesse numa situação de escassez, mas essa escassez não é o passar fome, não é você sentir aquela fome fisiológica, é você se alimentar de alimentos adequados, em quantidades suficientes para proporcionar e para ativar essa queima de gordura. Então, o seu corpo ele tem essa capacidade de utilizar a sua gordura corporal para produzir energia, só que ele só vai utilizar essa gordura se ele sentir necessidade. E é aí onde entra o oposto da hipertrofia. Enquanto na hipertrofia muscular você precisa comer mais, na definição corporal você precisa diminuir as quantidades calóricas da sua dieta. Onde é que entra também o ajuste dos macronutrientes? Existem várias estratégias nutricionais para favorecer a queima de gordura. E aí a gente utiliza essas estratégias de acordo com o biotipo, de acordo com a rotina, de acordo com a resposta realmente fisiológica do paciente. Isso vai variar desde um low carb, a uma cetose, a um jejum intermitente e outras estratégias mais que a gente vai associando e montando aquele planejamento alimentar bem personalizado para realmente dar o resultado que o paciente deseja. Então, se você percebe que a diferença calórica já é um fator para você estar definindo e para você estar hipertrofiando, você já percebe que as duas coisas elas não acontecem de maneira proporcionais ao mesmo tempo. Só que qual é o benefício da definição corporal? É a manutenção da massa muscular. A gente utiliza estratégias do qual o indivíduo ele não entre num catabolismo, ele não entre realmente na depressão da massa muscular. Então, quando a gente coloca essas proporções onde você reduz a ingestão calórica do indivíduo, porciona adequadamente os carboidratos, a proteína e a gordura da dieta para ele entrar nessa queima de gordura corporal, mas você respeita um parâmetro mínimo de quantidade do qual você consiga preservar a musculatura desse indivíduo, dá a percepção de que você está hipertrofiando. Por quê? À medida que a camada de gordura diminui, a musculatura ela fica mais aparente. Então dá essa sensação, tá? Às vezes não acontece com pessoas que têm pouca massa muscular ou tem às vezes uma massa muscular atrofiada por nunca ter feito atividade física ou por ter passado às vezes muitos anos sem nenhum tipo de treinamento. Então se essa massa muscular ela está atrofiada, ela está pequenininha, ela está sem volume, sem rigidez, é natural que ao perder gordura a percepção de definição ela não aconteça. E aí qual que é o segredo nessa situação? É dar uma pausa na definição corporal, iniciar um trabalho de ganho de massa muscular, fortalecer essa musculatura, deixar ela mais forte, mais rígida, mais volumosa e aí posteriormente voltar a definir novamente, voltar a baixar o que ficou da gordurinha corporal para você realmente perceber que o seu corpo está numa proporção equilibrada como você deseja.